Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 9 do texto bíblico sagrado, Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo-lhe por terra, envolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas suas mãos dos homens e o matarão,
mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorris pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, mas o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2 seres, lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então está o capítulo 9 de Marcos diante de nós, né? Tratando muitas coisas, né? Trata da questão da presença de Jesus na vida da gente, né? A experiência que tiveram ali Pedro, Tiago e João, de ver o corpo transfigurado de Jesus, né? Temos ali a responsabilidade, o ensino, né? No caso do menino possesso, o ensino de Jesus, quando Jesus devolve para o pai a pergunta, né? E Jesus transfere para o pai a responsabilidade de crer, né? Quando Jesus pergunta para ele: você crê? E ele então responde: sim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, né? Então a responsabilidade de crer, né? Jesus então fala da sua morte e ressurreição, ensinando os discípulos. Tem aqui a questão da discussão de quem é o maior, e aí Jesus traz o ensino no verso 35, né? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, né? Que a gente precisa ter a simplicidade, a humildade do coração de uma criança para estar na presença de Deus, né? Por fim, Jesus vai falar dos tropeços, né? Vai falar
de aquilo que nos faz tropeçar, e também fala a respeito do inferno, que é um lugar onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Então, o capítulo 9, ele aponta para a obra de restauração do culto a Deus, o culto pessoal, né? Quando Jesus cita Elias, ele aponta para a obra que Elias fez no Carmelo, restaurando o verdadeiro culto a Deus, né? E no tempo de Jesus, o espírito de Elias é reconhecido por meio de João Batista, que preparou os corações para receber Jesus, né? E nada mais do que Jesus Cristo veio, queridos, para resolver a questão do pecado para sempre. Ele completou a obra de restauração, né, do mundo amaldiçoado pelo pecado. E aí a gente tem que lembrar que o pecado não começou com Adão e Eva, o pecado começou no céu com Lúcifer, né? Então o capítulo 9 nos fala da obra maligna, nos fala da ação dos demônios que invadem, dominam o sistema nervoso, a consciência, a sede da vontade humana, né? E onde o demônio, por meio das portas abertas, que são os pecados não confessados, abrem porta no mundo espiritual para que o pecado tenha, para que o demônio tenha controle sobre a mente humana, né? Também tem a pessoa que não está possessa, mas ela está opressa. É aquela pessoa, aquele demônio que não está dentro, mas está fora, está oprimindo, está influenciando os pensamentos, né? E aí então o capítulo 9 vai tratar dessas coisas, né? Dessa necessidade que nós temos de purificar o nosso coração, de confessar os nossos pecados para fechar todo e qualquer tipo de porta que foi aberta. Então, para mim fica muito forte isso, a questão da responsabilidade no crer, a questão de fechar, de autoavaliar, de olhar para dentro de si e confessar todos os pecados, né? Provérbios fala sobre isso, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, que há prosperidade para aquele que confessa e abandona os seus pecados, né? Então que nós possamos trazer isso para o nosso coração, né? Trazer isso com muita propriedade para o nosso coração, né? Precisamos, né? A vontade de Deus, queridos, não é outra a não ser que a gente seja separado, que a gente seja santificado, que a gente seja pronto para amar e servir, adorar, para que a gente possa experimentar a vida abundante. Mas é nossa responsabilidade crer, é nossa responsabilidade confessar, nos humilhar diante de Deus e dizer para o Senhor aquilo que temos dificuldade para produzir o fruto do Espírito, né? No nosso dia a dia. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades profundas da palavra de Deus no dia de hoje. Que possamos ter a sua orientação, que o Espírito Santo possa nos ajudar na compreensão plena, completa desta palavra para hoje. Querido Deus, amado Pai, queremos Te adorar, Pai, nessa manhã. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Te adoramos porque Tu, Pai, és o Deus Criador de todas as coisas. Tu és aquele que sustenta tudo debaixo da Tua boa mão e também tens o controle, o governo deste mundo que nós estamos vivendo, Pai. Queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua presença, queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra que lemos, que meditamos. Queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua misericórdia que se renovou no dia de hoje, Pai, nos alcançando. Queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, porque o Teu Santo Espírito nos ajuda, Pai querido, a entendermos, a discernirmos, Pai,
as tuas verdades espirituais. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de poder ler, estudar, meditar na tua palavra. Queremos agora, meu Senhor, colocar o nosso dia diante de ti. Paizinho querido, e se em algum momento do dia de hoje, Pai, a gente esquecer que tu és onisciente, que tu és onipresente, Pai, e pecarmos contra o Senhor, nós te pedimos desde já que o Senhor perdoe o nosso coração, Pai. Deus de poder e de graça, eu intercedo pelas vidas preciosas para mim, Senhor, pelos meus amigos e amigas, Deus, os meus irmãos e irmãs. Eu intercedo pelos de longe, pelos de perto. Coloco diante de ti, Deus, os enfermos da minha vida no dia de hoje, Pai. Quero apresentar a ti a minha sobrinha Carla Fabiana, pedindo, Deus, na luta dela contra o câncer, que ela encontre vitória. E acima da cura, que ela possa te conhecer, te receber como único e suficiente Salvador, meu Pai. Pai, eu coloco a vida do pastor Marcos, meu amigo querido, Deus, na sua luta da enfermidade. Que haja cura para a vida do teu filho, Pai. Também oro, Deus, pela família dele, Senhor, que o Senhor esteja com ele, Pai, suprindo todas as necessidades. Também oro, Deus, pela vida do meu esposo na sua luta contra a enfermidade, que o Senhor dê a ele vitória contra as suas dores, Pai, que o Senhor promova a cura, porque tu és Jeová Rafa, o Deus que nos cura, Pai. Alcança também ali, Deus, a minha amiga Marina, na sua luta contra a enfermidade, a minha tia Zenete, Deus. Alcança, Deus, a tia Zenete com cura, Pai. Ó Deus de poder, derrama sobre elas, Pai, a cura que vem do Senhor. Ó Deus, a Heloísa, Pai querido, na sua dificuldade, Pai. Nós oramos, ó Deus querido, por esses queridos nossos, Pai, que o Senhor dê vitória contra a enfermidade, que eles possam crer, ó Pai, assim como nós lemos na Tua Palavra. E o Senhor diz, tudo é possível para aquele que crê. Pai querido, promove na alma desses Teus filhos, Pai, a fé suficiente, Pai, para receber a cura completa, porque a promessa, a aliança já foi dada por Ti. Foi o Senhor quem nos ensinou que sobre as chagas do Senhor Jesus todas as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário, Pai. Então, ó Deus de poder, entra com providência de cura na vida desses meus queridos, Pai. Paizinho querido, também oro a Ti, ó Deus, pela vida da Tatiana, o seu retorno, o seu coração enlutado, que o Senhor console o coração dela, Pai. Que o Senhor dê a ela, Deus, as palavras que possam consolá-la, que ela possa se sentir abraçada pelo Deus vivo e verdadeiro nesse tempo de perda, de tristeza, de angústia, de inquietude. Paizinho querido, nós oramos pela vida da Tatiana, oramos ali, Pai, para que o Senhor esteja curando as suas emoções, ó Pai, e dando a ela, Deus, a alegria do Senhor de estar com sua família, de estar com suas filhas. Pai querido, que ela possa depender única e exclusivamente do Senhor para esse tempo, para esse dia de hoje, Pai. Pai, nós te pedimos, ó Deus, pela equipe que se prepara para receber as crianças, que o Senhor esteja, Pai, consolidando a fé de cada um deles, ó Pai, guardando atrás da Tua cruz, protegendo, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, em tudo aquilo que estamos preparando para receber as crianças na segunda-feira. Deus querido, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, Pai. Toma cada um deles diante do Senhor, cada dificuldade, cada necessidade, Pai, dos Teus filhos. Eu coloco a vida da Brunella, sua família. Peço a Ti, ó Deus, a Tua boa mão sobre ela, Pai. A vida da Lorena e sua família, seus filhos. Paizinho querido, que o Senhor continue a inspirar, orientar, instruir a Tua filha, Pai, nos atendimentos.
para que ela tenha sempre, Deus, soluções para ajudar as famílias em vulnerabilidade, ó Deus. Abençoa, Deus, com sabedoria e discernimento os professores, ó Pai. A vida da pastora Cristiana, a vida da Sandra, a vida, Deus, da Andressa, da Flávia, os nossos auxiliares, o pastor José, a Tatiana, o Vitor. Paizinho querido, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada um deles de maneira poderosa, Pai. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida da Luísa, que começa no trabalho hoje, Pai, que a estadia dela conosco, Pai, seja regada com a Tua presença, com a Tua boa mão, que a Tua vontade, Pai, se estabeleça na vida da Luísa, Pai. Ó Deus, assim também a vida da Rosane, que também inicia, Pai, em nossa equipe, a vida da Ora, a vida da Margá, Deus, a vida da Alessandra. Pai de amor, nós colocamos essa equipe que o Senhor tem separado, essa equipe que o Senhor tem santificado dia a dia, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus. Pedimos a Tua boa mão sobre eles, derramando sobre a vida deles a Tua graça, o Teu cuidado. Pai, eu apresento a Ti a Deise. Eu peço a salvação da Deise, Pai. Pai, abre a mente da Deise, que o Teu Santo Espírito a convença do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que ela Te receba como único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa alcançá-la, Pai, com a cura, na luta dela contra o câncer, na luta dela contra o diabetes. Que o Senhor, ó Pai querido, venha com Tua boa mão, Deus, fazer esta obra completa na vida dela, Pai. Realiza, estabelece a Tua vontade no coração de cada um de nós dessa equipe. A minha vida, a vida do Ingo, como equipe, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti para vivermos o dia de hoje segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. Pai, eu coloco a Ti, diante de Ti, a Nara, o desejo do coração dela, Pai, a salvação dos seus filhos, do Everton, da Tainara. Abençoa a Tua filha. A salvação, Pai, dos filhos, ó Deus querido, da Sandra, a Sofia e o Lucas, Pai. Deus, a salvação da casa da Audrey, Pai, a construção da sua casa, a salvação do seu marido, dos seus filhos. Deus, visita com poder, com mão forte, Pai, teus filhos e filhas, Pai. Abençoa, Deus querido, a vida da Tua igreja, abençoa a vida do pastor Heber, da pastora Alessandra. Dá a eles orientação, instrução. Dá a eles, ó Deus querido, estabelece Tua vontade, a visão do Senhor, que venha do alto e céu sobre a vida dos Teus filhos, que eles tenham entendimento, que eles tenham discernimento, Pai, para conduzir, para liderar, para instruir, ó Deus, os Teus filhos, os líderes da Tua igreja, Pai. Que haja, Deus querido, crescimento real na vida da Tua igreja, Pai. Que haja salvação de vidas, acrescenta os que hão de salvar. Deus de poder e de graça, toma nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Toma cada família do projeto, cada família inscrita no projeto, que o Senhor esteja visitando cada família no dia de hoje, Pai. Que o Senhor esteja provendo na vida deles, Pai, sustento, libertação, salvação, cuidado, Pai, proteção que vem do alto céus, Deus. Toma cada família, Pai. Ó Deus de poder, nos capacita para esta obra que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos conduziu. Abençoa meus amigos de longe, Deus. José Gomes e Marluce, seus filhos, Milena e Diego, Luísa. Pai querido, seus filhinhos, que o Senhor esteja com essa família tão querida, tão amável, Deus, que nos abençoa. Pai, que é fonte, Deus, o instrumento do Senhor para nos abençoar no projeto. Pai, nós te pedimos, abençoa com toda sorte de bênção aquela família ali, a vida da Edith, Pai, a vida do Bruno, a vida da Angelita, do Regi. Deus de poder, que o Senhor esteja com esses amigos queridos, Pai. Ó Deus, nós entregamos diante do Senhor, ó Pai. Salva, Deus querido, aqueles que precisam te conhecer. Coloca a minha parentela diante do Senhor. A vida dos meus irmãos, a vida da Samira, do Simeão, a vida do Varela, Pai.
Ó Deus, cuida de cada um, Pai. Cuida, Deus. Abençoa a vida da Marlene, Deus, a vida do Ivo, amigos lá de longe. Que o Senhor esteja com eles, Pai, guardando, livrando e protegendo, Pai. Nós oramos porque cremos no poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.